Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o que são fundos imobiliários, uma classe de ativos que está cada vez mais crescendo no mercado financeiro. Explicarei de uma forma rápida o que é um fundo imobiliário, os tipos de fundos imobiliários, as vantagens e os riscos. Então, caso esse conteúdo te agregue de alguma forma, considere se inscrever e deixar o like. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Então, primeiramente, o que é um fundo imobiliário? Um fundo imobiliário também é conhecido como FII, é um tipo de investimento que tem como objetivo comprar prédios comerciais, shoppings, galpões logísticos, hotéis e outros para alugar e por meio desse aluguel dividir com seus acionistas 95% dos rendimentos por semestre. Ou seja, vamos dar um exemplo. Um fundo imobiliário compra um galpão logístico e ele aluga para Americanas, por exemplo. Apesar que a Americanas não está pagando ninguém, né? Mas é só um exemplo. Por meio desse aluguel, ele é dividido com seus acionistas 95% dos rendimentos por semestre. Porém, como aqui mais abaixo não mostra, né? Porém, a grande maioria dos fundos imobiliários pagam mensalmente os seus acionistas, tornando-se uma renda mensal. E esse tipo de investimento ocorre por meio de cotas que são compradas na Bolsa de Valores e cada cota representa um pedacinho do patrimônio do fundo imobiliário que é gerido por um gestor. Ou seja, a cada vez que tu compra uma cota de um fundo imobiliário, você vai receber aquele rendimento mensal proporcionalmente referente a essa cota. Portanto, quanto mais cotas você tiver, mais você vai receber. Aqui trago um exemplo do HGLG, é um fundo de logística e ele vale R$ 159,88 a cota hoje. E o último rendimento dele foi R$ 1,10, ou seja, a cada R$ 159,88 você receberia R$ 1,10. Voltando sobre a explicação sobre esse gestor, ele cuida da parte burocrática do fundo, negociando imóveis, cuidando da inadimplência, definindo a estratégia do fundo imobiliário sobre alocar seus recursos, divulgar e manter atualizados seus acionistas sobre o fundo e o que está acontecendo com ele. Então, escolher um fundo com bons gestores é uma parte fundamental, porque é ele que vai cuidar e rentabilizar esse fundo da melhor forma. Agora vamos para tipos de fundos imobiliários. Existem várias formas de fazer essa divisão, porém, para ficar mais fácil, irei dividir em 3 segmentos. O primeiro segmento seria fundos de tijolo, que é como eles são conhecidos no mercado. Eu não coloquei todos porque existem diversos, mas eu coloquei a grande maioria que são lajes corporativas, que são basicamente os escritórios, galpões logísticos, que são basicamente aqueles galpões que as empresas costumam armazenar seu estoque. Shoppings, nós todos conhecemos, hotéis, agências bancárias, hospitais, escolas, supermercados, universidades e tem diversos outros tipos. Eu não coloquei porque ia ficar muito extenso. Então esse gestor ele é pago para comprar e alugar esses tipos de imóveis, trazendo renda para seus acionistas. Muitas vezes também em negociações eles podem comprar esses imóveis e vender depois de algum tempo, gerando um retorno atrativo a seus acionistas também. Aqui trazemos o segundo segmento, que é denominado como fundos de papel. E os fundos de papel normalmente são fundos de fundos e fundos de recebíveis imobiliários. Os fundos de fundos seria basicamente fundos imobiliários que investisse em outros fundos imobiliários. Ou seja, eu tenho um fundo imobiliário que compra cotas de outros fundos imobiliários. E os fundos de recebíveis imobiliários, que são os famosos CRIs, também investem em LCI, que são letras de crédito imobiliário. Esses fundos investem em dívidas imobiliárias. Por exemplo, são títulos emitidos por instituições que não sejam do setor financeiro, com o objetivo, por exemplo, de executar a expansão no ramo imobiliário. Assim, o proprietário do imóvel que deseja ampliar pode solicitar a emissão de um CRI, que são os certificados de recebíveis imobiliários, e oferecer como garantia um valor dos aluguéis que receberá no futuro em troca do dinheiro para as obras agora. Uma securitizadora, então, emite um CRI e antecipa os aluguéis mediante o pagamento de uma taxa, de, por exemplo, 5% mais IPCA ao ano.
Os FIIs de papel, então, compram esses CRIs e recebem os 5% mais o IPCA, combinados em contrato. É um assunto um pouquinho mais complexo e difícil de entender, mas ao longo do tempo não fica tão complicado assim de entender. E temos os fundos híbridos, que seria a junção dos dois, fundos de papel e fundos de tijolo. Ele investe tanto em dívidas imobiliárias, como também ele pode investir em outros fundos imobiliários, ele pode comprar galpões logísticos e alugar, ele pode comprar hospitais e alugar. Então ele é um fundo híbrido que ele atua nas duas vertentes. Agora iremos para as vantagens. Primeiro, diversificação. Os FIIs permitem que os investidores diversifiquem investimentos em imóveis sem a necessidade de comprar propriedade inteira por conta própria. Isso significa que os investidores podem ter uma carteira de imóveis, o que reduz o risco de perda financeira em caso de vacância ou desvalorização de uma única propriedade. Ou seja, os FIIs permitem que investidores diversifiquem com pouco dinheiro. Hoje tem FIIs que é R$10 a cota. Antigamente, quando não existia FIIs, era necessário que você comprasse uma casa inteira para você alugar e receber um aluguel referente a essa casa. Porém, como todos sabemos, uma casa minimamente boa, eu moro aqui em Goiânia, num bairro ok, é de 300 mil para cima. Então fica muito mais difícil uma pessoa normal comprar uma casa de R$300 mil e colocar para alugar e receber seus aluguéis. Já com FIIs, você compra uma cota de R$10, por exemplo, e no próximo mês você já vai receber rendimentos daquele aluguel. Então a barreira de entrada é bem mais fácil de entrar. Sendo que se você compra uma casa, provavelmente é uma família, uma pessoa que vai morar lá. E se essa pessoa sai, acabou seu rendimento com aluguel. Já com FIIs, você compra uma cota de um fundo imobiliário de shopping, por exemplo. Existem mais de 2.000 salas em um shopping. Então, se uma pessoa sai dessa sala, não vai impactar quase nada no rendimento do fundo imobiliário. O segundo ponto seria a liquidez. Os FIIs são negociados em bolsa de valores, que permite que os investidores comprem e vendam cotas de forma rápida e fácil. Isso significa que investidores podem ter acesso ao seu capital de forma mais rápida do que em outras formas de investimento em imóveis, que geralmente requerem a venda de uma propriedade inteira. Ou seja, caso você compre uma casa e você queira vender amanhã, a probabilidade de você conseguir vender amanhã é quase nula. E às vezes você nem quer vender ela toda. Ou seja, você pode colocar à venda e pode demorar bastante para conseguir vender. Já com FIIs, por exemplo, digamos que eu investi R$100 mil e aparece uma oportunidade única e eu preciso de R$15 mil. Eu não preciso vender os R$100 mil, eu posso retirar 15 mil e continuar com os meus 85 mil investidos lá. Já com uma casa, você não pode vender o banheiro e continuar com a sala, né? Então, é bem mais fácil a liquidez com os fundos imobiliários. O terceiro ponto seria rendimento. Os FIIs são obrigados a distribuir a maior parte do lucro aos cotistas, o que significa que os investidores podem receber uma renda regular proveniente dos aluguéis dos imóveis. Isso pode ser uma fonte estável de renda passiva para investidores. Como vimos lá em cima, o fundo imobiliário ele é obrigado, por lei, a distribuir 95% dos rendimentos por semestre. E isso é regulamentado por lei pela CVM, visto que os outros 5% dos 95% eles ficam com o gestor e sua equipe, que fazem o trabalho de melhora do fundo imobiliário, que ele busca os melhores ativos, os melhores imóveis, para trazer uma rentabilidade agradável para os seus investidores. O quarto ponto seria acesso a imóveis de alta qualidade. Os FIIs permitem que os investidores acessem imóveis de alta qualidade, como prédios comerciais, shopping centers e hotéis que podem não estar disponíveis para investidores individuais. Ou seja, se você comprar uma cota de um bom fundo imobiliário, provavelmente você estará comprando um pedacinho dos melhores imóveis do Brasil. O quinto ponto seria a gestão profissional. Os FIIs são gerenciados por equipes profissionais de gestão de fundos, que possuem conhecimento especializado em investimentos imobiliários
e estão em posição de fazer as melhores escolhas de investimento em nome dos cotistas. Ou seja, existe uma equipe profissional sendo paga para escolher os melhores imóveis e fazer os melhores negócios em prol aos cotistas. O sexto ponto seria a isenção de impostos. Os FIIs são isentos de impostos sobre o lucro distribuído aos cotistas, desde que sejam negociados em bolsa e tenham mais de 50 cotistas. Isso significa que os investidores podem receber sua renda passiva sem a necessidade de pagar imposto sobre ela. Portanto, quando você compra uma casa e a aluga, você vai ter que pagar imposto em um determinado momento do ano, que seria o IPTU. Já com um fundo imobiliário, você não vai ter que pagar imposto sobre isso. A sétima e última vantagem seria acesso a investimentos imobiliários com valor baixo. Os FIIs permitem que os investidores acessem investimentos imobiliários com valores relativamente baixos, o que significa que os investidores não precisam de grandes capitais para começar a investir em imóveis. Portanto, como eu disse mais lá acima, para você começar a investir em imóveis da forma tradicional, a barreira de entrada é bem difícil. Uma casa normal é de R$300 mil para cima. Já com fundos imobiliários, você pode comprar uma cota de R$10, R$100, investindo nos melhores imóveis do Brasil, sem ter que pagar imposto por isso, sem ter que ter dor de cabeça em relação a inquilino. É óbvio que nem tudo são flores, né? Tudo há seus riscos. Então vamos para o último tópico, que seria os riscos. Eu coloquei 5 riscos aqui, mas existem diversos outros. Assim como existem mais vantagens, então foi um pequeno resumo, porque senão o vídeo seria bem extenso. Então o primeiro deles seria a variação dos preços das cotas. Ou seja, como estamos no mercado de renda variável, o valor da cota é negociado todo dia. E essa cota vai variar de preço todo dia, tanto para baixo como para cima. Então aqui você tem que ter um pensamento de longo prazo, de escolher bons ativos, de confiar em bons ativos. Vou pegar um outro fundo imobiliário de exemplo, ele chama-se VILG11, é um fundo imobiliário de logística, e vamos olhar no gráfico dele aqui. Vemos que ele já chegou ao valor de R$151. Aqui em tempos de Covid ele caiu para 88, 90, tendo uma queda bem forte. E ao longo dos anos você vai vendo o quão ele varia de preço. Hoje ele está cotado a R$ 84,99. E há uns 2 meses, 3 meses atrás, ele estava cotado a R$100, aqui a R$ 99. Portanto, a escolha de um bom fundo imobiliário é fundamental. Voltando aqui ao segundo ponto, seria risco de vacância dos imóveis. Ou seja, você comprar um fundo imobiliário que tenha imóveis desalugados, imóveis que são monoativos, que seriam imóveis que só tem um inquilino. E caso aquele inquilino saia, acabou sua renda mensal sobre aquele determinado imóvel. Então o processo de escolha é crucial. Não escolher um fundo que só tem um imóvel e que aquele imóvel gera toda a renda do fundo imobiliário. Se aquele inquilino sair, o fundo imobiliário não terá mais renda. Então sempre tomem cuidado no processo de escolha. Risco de crédito dos inquilinos, que seria basicamente o que a Americanas fez, né? Dando calote em vários fundos imobiliários. Então escolha fundos imobiliários que não tenham muita exposição em determinadas empresas, que ele seja bem diversificado, a renda daquele fundo imobiliário não seja 30%, 40% dependente de um só inquilino. Caso ele tenha algum problema e ele não pague, o seu rendimento mensal consequentemente vai ser menor. O quarto seria risco físico do imóvel, que basicamente seria enchentes, incêndios, tempestades. Tudo aquilo que pode danificar fisicamente o imóvel é classificado como risco físico. E a melhor forma de prevenção nesse caso é checar se o fundo conta com uma apólice de seguro que cubra esse tipo de imprevisto. Por isso é importante checar as informações do fundo imobiliário. E o quinto seria risco de concentração, que seria um pouco do que eu falei mais acima,
que seria procurar fundos que fossem diversificados, que tenham rendas de vários outros fundos que não sejam concentrados em um único imóvel, em uma única dívida imobiliária, que aquele aluguel mensal não seja provenientemente de um único lugar específico, porque se for concentrado demais, o resultado mensal virá 50% a menos, virá 100% a menos, caso seja monoativo. Então sempre estabeleça regras para investir em bons fundos imobiliários, diversificados, com ativos de qualidade, com gestores bons. Como o vídeo ficou um pouco longo, eu não quis colocar mais riscos envolvidos, mas existem diversos outros riscos que a gente tem que tomar cuidado na escolha de um bom fundo imobiliário. Então é basicamente isso. Os fundos imobiliários é uma classe de ativos muito interessante que está ganhando cada vez mais força no mercado financeiro. E esse foi um pequeno estudo que eu trouxe para vocês, mostrando um pouco do que é um fundo imobiliário, umas das suas características. Então, caso te agregou de alguma forma, considere se inscrever e deixar o like. Estou trazendo vídeo toda semana sobre minha trajetória no mercado financeiro, sobre alguns ensinamentos que eu aprendo e compartilho com vocês, mostrando que uma pessoa comum pode sim melhorar de vida por meio dos investimentos. Então, caso você queira ver minha trajetória, se inscreva e deixe o like. Será de uma grande ajuda para mim continuar trazendo os vídeos toda semana. Um forte abraço e até o próximo vídeo.